Boa tarde a todos. Então, a gente vai começar agora mais um projeto Identidade Eterna. Então, a aula 4 hoje, sobre por que estudar o Espiritismo. E a gente vai iniciar com a oração, então. A Gisela vai fazer a oração inicial para a gente. Papai do céu, em primeiro lugar, te agradecemos pelo dia de hoje, por esse sol maravilhoso que nos ilumina, nos esquenta, nos dá a vida. Te agradecemos por estarmos aqui novamente, aprendendo um pouco mais, que possamos todos abrir as nossas mentes para poder escutar o ensinamento que vai ser passado hoje pela Letícia, e também depois, na segunda etapa, que possamos aprender um pouco mais sobre nós mesmos e que possamos ter a bênção da espiritualidade maior, nos ajudando a aprender, a sermos mais evoluídos e poder seguir em frente no nosso dia a dia, com as nossas dificuldades, mas com o aprendizado, botando em prática. Te agradecemos por tudo. Que assim seja. Então, por que estudar o Espiritismo, né? Parece um tema tão simples e eu fiquei pensando bastante assim, a respeito de como juntar as informações. Quando a gente para pensar só, por que estudar o Espiritismo? Parece tão, né? Nossa, é tão claro para a gente que está aqui na Casa Espírita. Mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui teve algum motivo para chegar aqui na Casa Espírita. Eu acho que é bem difícil quando a gente conversa com as pessoas dizerem, eu já nasci de berço numa família espírita. É muito mais comum a gente ver as pessoas dizerem, não, eu busquei uma casa espírita porque eu tinha curiosidade sobre algum fenômeno. Eu sempre me afinizei com a doutrina e eu queria ver um fenômeno. Não, eu queria receber uma carta psicografada, né, de algum familiar meu. Ou não, né? Eu tive alguma doença e busquei no Espiritismo a cura ou algum tratamento, né, complementar. Então, eu acho que todo mundo teve alguma curiosidade, alguma motivação para chegar aqui na Casa Espírita e buscar esse conhecimento. Que, na verdade, a gente às vezes nem sabe que tem tanto conhecimento por trás, né? A gente vem primeiro pela curiosidade de ver algum fenômeno. E depois que a gente está aqui, que a gente começa a entender, né, toda essa lógica, todo o conhecimento que está por detrás e tudo que a gente pode aprender aqui, tudo que pode acrescentar, né, nas nossas vidas. Então, eu acho que não foi diferente também, né, quando Kardec começou. Ele, apesar de ser um professor, né, cientista e tudo mais, lá no século XIX, né, quando surgiu o Espiritismo, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nosso mais conhecido Allan Kardec, ele começou no século XIX através das mesas girantes. Então, a gente vai ter mais aprofundado esse conhecimento mais para frente, mas eu vou dar só uma pinceladinha hoje para introduzir nosso assunto, né, que é importante também a gente estar passando aqui. Mas então, o Kardec, ele era professor, ele falava mais de 5 línguas, ele era escritor de vários livros, fundou escolas também, ele era muito voltado para essa parte de educação, né, então também estudou magnetismo. Então, ele foi convidado para assistir uma sessão das mesas girantes. Né? E o que eram as mesas girantes? Eram as mesas que falavam, as mesas que dançavam. Então, as pessoas utilizavam as mesas girantes para se divertir, para fazer perguntas sobre as suas vidas. E as mesas, muitas vezes, eles colocavam as letras do alfabeto, números, e as mesas respondiam as perguntas, né? Assim como a brincadeira do copo, não sei se alguém, né, conhece ou já brincou, né? É basicamente parecido, né? Então, as pessoas colocavam um copo, que seria ali o comunicador, e as letras do alfabeto, e conforme as pessoas faziam as perguntas, o copo ia direcionando, né, as letras até formar a palavra, ou formar as frases, respondendo às questões que as pessoas faziam. Então, era basicamente assim que eram as mesas girantes. Só que, naquela época, era um espetáculo, né? As pessoas iam para assistir as mesas girantes, para se divertir, para perguntar sobre as suas vidas. Eu vou casar, eu vou ter filhos. Então, era um pouco banal, digamos. Era mais para saber sobre a sua vida, não era algo que contribuía para o melhoramento da humanidade, né? E o Kardec foi convidado, né? Ele participou de algumas mesas girantes, e ele
ficou muito desconfiado, ele era muito cético, não acreditou logo de cara, né, naquilo que ele viu. Então, ele, desconfiado como ele era, ele começou a trazer perguntas um pouco mais elaboradas, né, para as mesas girantes, e ele percebeu que elas respondiam também, eram respostas inteligentes. Então ele pensou, opa, tem inteligência nisso, eu vou averiguar mais a fundo, vou buscar melhor o que é esse conhecimento. E foi o que ele fez. Claro que o Kardec, como professor, ele tinha toda uma metodologia específica, né, como pesquisador, então ele já trazia isso, né, com ele, desde a sua trajetória. Então, ele, a partir disso, codificou o Espiritismo. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que tanto a gente, né, quanto o Allan Kardec, a gente conseguiu muitos esclarecimentos através da doutrina espírita, né? A gente buscou primeiro na curiosidade, mas depois, vindo conhecer, né, as obras espíritas e tudo mais, nós também conseguimos entender e clarear um pouco mais a nossa visão, né, sobre a vida e sobre vários fatos que nos acontecem. O fenômeno ele sempre atrai, né, multidões. As pessoas sempre querem buscar, até eu lembro quando a gente tinha aqui as sessões de psicografia pública com o Zé, nossa, tinha dias que a gente tinha que distribuir senha, porque não tinha capacidade para todo mundo que vinha aqui assistir, né? As pessoas veem muito, e não é errado, né? A gente, sem ter o conhecimento, é normal, né, querer ver o fenômeno, ter essa curiosidade, mas a partir do momento que a gente começa e vê que tem algo a mais, né, por detrás disso, eu acho que a gente tem que realmente buscar entender, né, e estudar as obras, porque isso vai servir muito para nossas vidas, né? Então, no livro O que é o Espiritismo, que é uma das obras do Kardec, tem alguns diálogos do Kardec com um crítico, onde uma das perguntas que o crítico faz então eu trouxe aqui algumas questões que eu achei interessante, que tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, capítulo 1, primeiro diálogo, o crítico, o visitante. Bem vedes que já passou a moda das mesas girantes que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso quando é uma coisa séria? Que é a questão do fenômeno que a gente comentou. E o Allan Kardec responde, porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. O período de curiosidade teve seu tempo, sucedeu-lhe o da observação. O Espiritismo entrou, então, no domínio de gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Aí, continuando, Kardec responde a uma outra pergunta. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que têm para prová-lo é mostrar perseverança. São reconhecidos por outros sinais que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências, esses querem trabalhar seriamente. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com um cuidado todo particular. Então, como ele falou, precisa ter muita observação, né? É uma ciência, mas é uma ciência muito diferente das ciências exatas que a gente conhece, né? O espiritismo, ali, os fenômenos, então, precisa-se ter esse olhar, né, de observação, e a gente precisou ter esses fenômenos de efeitos físicos para que se buscasse mais, né, mais estudos. Então, foi necessário. Hoje em dia, a gente sabe que não é algo tão necessário assim, porque a gente já tem todas as obras, né, codificadas. Mas acontecem, sim, mas em menos grau. Então, o Espiritismo como ciência. Aqui eu trouxe, bem resumidamente, tá, as 3 revelações que a gente tem no livro O Consolador, do Chico Xavier, né, psicografado pelo Chico, pelo Emmanuel, questão 271. Então, a gente teve na humanidade 3 revelações. A primeira foi por Moisés, que revelou a existência de um Deus único, soberano e orientador de todas as coisas. Então, Moisés foi quem trouxe os 10 mandamentos. A segunda foi Jesus Cristo. Então, Jesus trouxe para a gente, né, através das parábolas, dos ensinamentos, das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Também operou muitos milagres, curas, fenômenos físicos, e nos ensinou também sobre o perdão de Deus,
e o quanto ele dá a cada um de nós segundo nossas obras. E nos ensinou que a vida continua, através da sua morte na cruz. E o Espiritismo, que é o terceiro, então ele veio só reafirmar, né, explicar, desenvolver tudo aquilo que Jesus nos trouxe, né, pelas novas leis da natureza, todo quanto Jesus disse e fez. Então, sempre existiram os espíritos, sempre existiram os fenômenos, mesmo antes da gente ter a codificação. Porém, o Kardec veio, né, com uma missão mesmo, para codificar, fazer essa descoberta, que na verdade já existia na natureza, né, não é sobrenatural, como muitos falam, é natural, está na nossa natureza, porém ele codificou isso e colocou em suas obras, né, começando pelo Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo como tríplice aspecto. Então, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Então, a gente tem ali a parte prática e a parte filosófica. Então, como ciência prática, seria essa ciência da observação, como Kardec fez, né? Comunicabilidade com os espíritos e os fenômenos de materialização. Então, os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos das ciências exatas, não se produzem à vontade, é preciso que colhamos de passagem, é observando muito e por muito tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. Então, como eu comentei, né, diferente das ciências exatas, então ele precisou de muita observação para comprovar a exatidão daquela comunicação que estava sendo passada pelos espíritos. Então, foi o que Kardec fez no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra básica. Então, Kardec, ele não simplesmente fez as perguntas e foi anotando com um espírito só. Ele fez a mesma pergunta para vários médiuns, né, para vários espíritos. Então, foram mais de 10 médiuns que Kardec se baseou, né, se utilizou, para poder fazer a codificação, o Livro dos Espíritos. Então, ele confrontou cada resposta que ele tinha para ver se significava a mesma coisa, se não tinha nenhum gap entre uma resposta e outra, para realmente provar, né, ter credibilidade de que aquilo, de fato, era verdadeiro. Então, a gente sabe que nem sempre vão acontecer esses fenômenos, né? Que é preciso a gente respeitar também, né, os limites, não ultrapassar esses limites. E eu lembro sempre que o Zé, ele fala, né, das psicografias, quando a gente tinha aqui na casa, que, por que a gente não tem mais psicografias? Então, é algo muito sério, né? É um trabalho muito sério. E se ele chega aqui, senta para psicografar e nada acontece, não tem nenhuma comunicação, né? Nem o espírito vem se comunicar, porque o telefone toca de lá para cá. Então, a espiritualidade é que vem informar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e a gente sabe que nem todo mundo vai entender, né? Tipo, a gente tem uma multidão de pessoas aqui e não acontece nada. Então, já vai ter gente falando mal da casa, porque não teve sessão, mas porque não entendem também que a gente precisa respeitar esses limites, né? Esperar o telefone realmente tocar para cá. Então, tem que ter muita paciência, perseverança, né? São indispensáveis. Então, voltando aqui, ele fala da parte prática e da parte filosófica, né? Então, na parte prática, também é importante ter a instrução primeiro. Então, mesmo que a gente vá fazer a prática, você também precisa estudar a codificação para conhecer, entender como que funciona, como é que são os fenômenos, de onde que vem, né? Como que acontece isso, até para saber lidar com isso quando acontecer algum fenômeno. Então, estudar as obras básicas, né, onde constam as perguntas e respostas sobre os diversos temas, e dúvidas em nossas vidas sobre os fenômenos espíritas. Então, juntamente como filosofia, através dos estudos, podemos compreender a parte moral, que é a parte mais importante. As consequências dos nossos atos, né, a lei de ação e reação. Então, tudo que a gente faz vai gerar uma reação, né, tudo que a gente age vai ter uma reação daquilo. Então, também o Espiritismo veio para mostrar isso, né, sobre as nossas atitudes. Então, as consequências, né, disso.
E nada adianta apenas estudar e decorar, né, se a gente não aplica esse conhecimento nas nossas vidas. Então, a gente pode citar o trabalho feito nas mesas mediúnicas, né? A gente tem aqui na casa esse trabalho da mesa mediúnica. Então, a mesa mediúnica ela serve tanto para a gente ajudar os espíritos, mas mais ainda para o nosso auxílio também, para o nosso aprendizado, né? Mas, assim, para a gente poder ajudar esses espíritos, a gente precisa ter moral, né? Então, nada adianta a gente vamos abrir a mesa mediúnica e todo mundo pode participar. Mas a gente não sabe quem está realmente preparado para isso, né? Quem que está aplicando, de fato, conhecimento na sua vida, quem que está agindo com moral. Então, eu chego na mesa mediúnica e, né, por exemplo, falo, para o espírito você precisa ter paciência. Mas eu não tenho paciência na minha vida, né? Meu dia, nossa, é um corre e eu não tenho paciência nenhuma, eu explodo por qualquer motivo. Então, os espíritos eles estão por toda parte, eles estão vendo tudo que a gente faz. Então, eles sabem que você está pedindo paciência, mas você não está agindo com paciência no seu dia a dia. Então, que moral que eu tenho para cobrar, né, do espírito? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta também. É um trabalho muito sério, né, da mesma forma. E isso vale para outras questões, né, também, como amor, perdão, caridade. Aqui, amai-vos e instruí-vos, né? A parte do instruí-vos que a gente comentou ali, né? Do estudo das obras, e o amai-vos também. Então, eu trouxe um pedacinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Aí a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Esse é do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no livro O Consolador. Então, o Espiritismo ele veio para abrir os nossos olhos, né, para tirar esse véu que ofuscava a nossa visão, né, a fim da gente compreender também, né, a importância da presença do Cristo na Terra. A importância também de vivermos em sociedade e ajudarmos uns aos outros. Então, novamente, a gente fala da questão da sociedade, né? A gente vem em sociedade para ajudar uns aos outros. E por quê? Né? Cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua inteligência, o seu grupo de comportamento, né, a sua personalidade. Então, nada a gente faz sozinho. Então, a gente sempre, o que eu não sei fazer, vai ter o outro que consegue fazer, né, ou vice-versa. Então, a gente está aqui nesse planeta, em sociedade, justamente para isso, para evoluir como um todo, não só eu evoluir, não. Eu tenho que evoluir, mas eu ajudo o meu próximo, né? Tudo isso vai ser somado também na nossa evolução. E o amor e a instrução possibilitam um avanço moral e adiantamento intelectual da humanidade. E daí, ali na questão da parte intelectual, né, sem a moral, tem um exemplo que a gente pode citar, que até, não sei se vocês assistiram o filme do Divaldo, que é bem no comecinho, quando ele começa a participar das sessões mediúnicas. Tem uma senhorinha analfabeta, que ela tem uma moral tão elevada que ela consegue fazer o espírito, né, que está se comunicando ali, se acalmar e tudo mais. E mesmo o Divaldo, com tanto conhecimento, né, tanta inteligência, ele ainda está desenvolvendo essa questão e não consegue, né? Então, mostra para a gente como a moral está acima da inteligência. Não adianta a gente ter tanta inteligência se a gente não tem a parte moral, né? E também, eu anotei aqui, citar o exemplo do passe também, que o passe ele nos ajuda, sim, é um complemento para qualquer tratamento espiritual, né? Ou seja, qualquer tratamento de saúde, mas o que mais nos ajuda é a palestra, porque é a palestra que traz o conhecimento, né? Através da palestra que a gente consegue instruir e mudar aqui dentro. Então, é bem mais importante a gente assistir uma palestra, e, é claro, o passe vem como um complemento. E daí, continuando no amai-vos e instruí-vos, como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente se instrui? Então, como a gente comentou, né, como eu comentei, através das obras básicas, né, a gente tem um arsenal ali de obras que o Kardec deixou, e até outros estudiosos, né, que vieram depois também, trouxeram muitos conhecimentos.
Então, a gente se instrui através disso, através das obras básicas, né? E até eu posso dizer que é como um manual para a nossa vida, as obras básicas, né? A gente tem variadas perguntas que parecem muito com questões do nosso dia a dia. Então, se a gente realmente lê, né, o Livro dos Espíritos, por exemplo, que tem questões sobre todas as nossas dúvidas, assim, sobre a vida, sobre sonhos, sobre os animais, sobre a natureza, sobre uma infinidade de questões, só ele sozinho a gente já teria um manual, né? Então, quantas outras obras ele deixou para que a gente estudasse, né, e aplicasse no nosso dia a dia? E também a gente se polindo, né? Todo dia, eu estou estudando, mas eu também estou aplicando isso, também estou praticando, não só a questão de estudar e decorar, né? Um exemplo também é o que a gente sempre fala aqui, né? Os palestrantes sempre comentam do Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele sempre falava que ele fazia uma reflexão todos os dias do seu dia. Como é que foi o meu dia hoje? Será que eu magoei alguém? Será que eu podia ter feito algo melhor? Né? Será que eu, não sei, amanhã eu faço diferente? Então, é tão simples, né, a gente fazer isso, chegar no final do dia e fazer esse balanço. Poxa, o que eu poderia ter feito de melhor? O que eu pequei? Né? Eu acertei isso, eu acertei. A gente também tem que saber ver o que a gente acertou, né? Então, vale para a gente também, né, aplicar no nosso dia a dia. Como que a gente instrui? Então, a gente pode instruir as outras pessoas como? Educando, evangelizando, doutrinando. Então, através... Quem são pais, né, tem essa missão de educar os filhos, de fazer com que eles sigam no caminho do bem, no caminho correto. Então, essa é uma missão, né, bem grande. Palestrantes aqui da Casa Espírita, professores também. E mais ainda do que isso, eu acho que o exemplo também, né? Tudo que a gente faz, a gente está dando um exemplo para as outras pessoas, mesmo que a gente não esteja sendo visto. Então, mesmo que eu não esteja explicando, dando uma aula, né, doutrinando alguém, no meu dia a dia, estou dando exemplo o tempo todo, né? Então, que a gente consiga se vigiar também no nosso dia a dia, né? E tá passando exemplos para as pessoas que realmente elas possam seguir também como forma de instrução. Como se amar? Então, como que a gente ama, né? Conhecendo a si mesmo, através da reforma íntima. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje no curso é o auto-amor. A gente está se amando, a gente vem aqui para se conhecer, para conhecer melhor os grupos de comportamento, para descobrir quais são as nossas habilidades, quais são as nossas inabilidades. Porque quando eu sei o que eu tenho de bom, né, quais são as minhas habilidades e as minhas inabilidades, é mais fácil eu acertar na minha escolha, é mais fácil eu seguir um caminho melhor, né? Então, o autoconhecimento ele torna a gente mais seguro, né, das nossas escolhas. E aí a gente une o conhecimento do Espiritismo aqui junto. E como amar o próximo? Então, fazendo aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós, sendo mais caridosos. E a caridade não é apenas doação, né, física, alimentos, roupas, dinheiro, etc. A caridade vai muito além disso. Então, a caridade ela é tanto um ouvir, né, a gente parar um pouquinho para ouvir o que o outro tem a dizer, um desabafo. A gente também saber se calar, né, quando alguém está falando alguma coisa. Se eu não vou contribuir, eu não preciso falar. Então, é um exercício difícil, mas a gente também precisa fazer, né? Às vezes não vai adiantar nada eu, né, me incomodar, discutir com aquela pessoa, só vai gerar mais problemas para mim, né, e para outra pessoa também. Então, esse exercício também vale da gente saber, não, eu não vou falar mais nada, agora é o momento de parar e deixar a pessoa falando, né? Deixar ela falar e não vou intervir. Então, começa na nossa família já isso, né? Que é mais difícil também. E a máxima, fora da caridade não há salvação, né? Então, sem privilegiar nenhuma fé religiosa. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Kardec reúne o ensinamento de Jesus e a moral espírita. Então, através do Espiritismo, aprendemos que essa é a nossa única e primeira existência, que essa não é a nossa única e primeira existência, e que evoluímos a cada nova existência através da reencarnação.
E foi através das almas que se manifestaram que Kardec pôde entender e provar a existência da alma e a sua sobrevivência ao corpo. Então, só através dos fenômenos, né, físicos, Kardec pôde buscar, né, estudar e ter os relatos desses espíritos. Né? Os espíritos chegavam do lado de lá e eles não tinham esse conhecimento. Então, lá eles aprendiam que, poxa, eu podia ter feito melhor, né? Eu quero reencarnar para mudar, para vir diferente, para poder recuperar o que eu deixei de fazer, né? Esses resgates, né, que a gente fala. Então, através disso, a gente tem mais do que provas, né, de que realmente a vida continua, de que realmente existe esse mundo todo espiritual e a sobrevivência ao corpo. Essas almas que se manifestam, e até quando recebemos comunicações aqui na CEIU, né, eu anotei aqui, os espíritos nos falam tantas, né, tantas histórias de como é que foi as vidas deles. Eu tenho um arrependimento, porque eu podia ter me viciado menos, podia ter cuidado mais da minha saúde. E às vezes a gente tem esse conhecimento, né? A gente tem um conhecimento, mas não aplica ele, né? A gente acha que só tem uma vida. Então, não, mas eu vou morrer de qualquer jeito, então vou aproveitar, vou me divertir, mas não é bem assim, né? Quando a gente sabe que existe espiritismo, que a gente sabe que a vida continua, a gente já pensa diferente, a gente tem uma responsabilidade muito maior. Né? Então, quantos espíritos descrevem, né, que na erraticidade aprenderam e pediram para ter mais provas na próxima reencarnação? Só que quando a gente está aqui na carne, é muito mais difícil. A gente dificilmente se lembra, né, da erraticidade ou das nossas vidas anteriores. Então, é mais difícil a gente resistir às provas. Mesmo que a gente peça, não, eu quero essa prova, pode me dar, venho aqui para esse corpo, não lembro de nada, e a gente está suscetível, né, a errar, e a gente não tem essa visão tão grande como a gente tem quando está lá no plano espiritual. Né? É a mesma coisa quando a gente está... ou, por exemplo, até aqui, né? Tipo, eu estou aqui em cima, a minha visão é muito maior do que a de vocês, porque eu estou vendo do alto. Né? Então, é mais ou menos assim quando a gente está no plano espiritual. A gente tem uma visão mais clara, mais ampla do que quando a gente está aqui. Mas é que faz parte para que a gente consiga resgatar, né, e evoluir. Mas, assim, eu acho que se a gente está aqui hoje, já significa que a gente está um degrauzinho acima. Né? A gente está aqui buscando conhecimento, né? A gente veio para cá num dia de sol lindo. A gente poderia fazer tantas outras coisas hoje. A gente podia estar passeando, né? Se divertindo, mas a gente está aqui na CEIU, que não deixa de ser uma diversão, porque a gente vem para aprender, e quando a gente gosta do assunto, eu acho que também é uma diversão, um lazer, né, para a gente. E aí está mais difícil de reencarnar. Né? A gente sabe que, antigamente, né, as famílias tinham... os pais tinham 12 filhos, meus avós tiveram 12 filhos. Né? Hoje, dificilmente você vê uma família tendo 12 filhos. Né? A não ser que venham, tipo, quíntuplos, né, trigêmeos, como foi o caso da minha mãe. Mas dificilmente, né, acontece isso. Então, geralmente as famílias têm 1, 2 filhos no máximo. Não estão tendo tantos filhos assim. Então, a gente tem que aproveitar essa encarnação, porque o tempo é curto. A gente às vezes pensa que, se eu viver 80 anos, mas o ano, a gente já está no mês de julho. Né? Olha como passou rápido. Sim, a gente já passou da metade do ano. Então, o tempo está passando muito rápido e a gente precisa, né, correr atrás dos prejuízos aí. Né? Claro que a gente vai escorregar uma vez ou outra, mas faz parte. Né? Nós somos humanos, a gente é errante ainda. Então, vale a gente se polir e fazer essa reflexão ali do Santo Agostinho, mesmo que a gente erre, mas não, amanhã eu vou fazer melhor, amanhã eu vou caprichar mais, não vou falar desse jeito com aquela pessoa, né? Faz parte. E daí, conforme disse Allan Kardec, quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma fonte só, porque só pelo exame, pela comparação, se pode firmar um juízo. Então, como Kardec fez, né, nas obras, ele não ficou só com um médium, né, não se baseou só em uma informação. Ele frequentou quantas e quantas sessões, né, até ele começar os estudos. Quanta informação ele juntou e teve que separar todas as questões. Né, tipo, ele fez, acho que o Livro dos Espíritos foi 2 partes. Né, primeiro foram X questões, depois mais de 900 questões, né, perguntas e respostas. E imagina quanto trabalho que ele não teve para fazer isso, né? E buscar tanto conhecimento, e além disso ele tinha o trabalho dele, ele tinha a vida dele, né?
Às vezes eu penso, meu, quanto que a gente faz, né? A gente tem o nosso trabalho, aí às vezes, porque eu tenho que fazer tal coisa, uma coisa um pouquinho além, né, do que eu já faço, já fico, poxa, tem mais isso, mas olha tudo que ele fez, né? Como que ele conseguiu codificar, e não foi muito tempo, né? Foi em torno, se não me engano, de 10 anos, né, que o Kardec fez todas as obras ali. Então, é pouco tempo para muito conhecimento que ele deixou. E sabemos que o espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos. Então, muitas vezes a gente, coloca a culpa em alguma casa espírita, porque não deu certo por causa disso, ou porque ensinaram errado, mas o conhecimento está aí para a gente estudar. A gente não pode simplesmente só se ater ao que um palestrante falou, né? Eu fui num curso e foi falado isso, eu tomo isso como uma verdade, não estudo, não busco mais conhecimento. Então, a gente tem que estar sempre se certificando, tem que estar sempre buscando conhecimento, tem que estar sempre questionando, né, como Kardec fez. Poxa, mas aquilo que ela falou, será que é verdade? Deixa eu pesquisar aqui. Não simplesmente acreditar em tudo que a gente vê, né? Buscar ter esse conhecimento também. E as pessoas são errantes também, né? Como a gente comentou, nós somos humanos, então também cometem falhas. Então a gente precisa buscar na ciência, que está tudo explicadinho nas obras básicas, as nossas dúvidas, né, nossos questionamentos, e até em outras obras também. Então, afinal, por que estudar o Espiritismo? Que é a pergunta do início do curso aqui, né, nosso tema. Então, primeiro, prova da existência no mundo espiritual. Então, através das comunicações com os espíritos que já partiram, nos prova a sua existência e sobrevivência ao corpo. Então, como exemplo, a gente pode citar o Nosso Lar, né, a obra do Chico Xavier, ali pelo espírito do André Luiz. O André Luiz, ele era médico, então ele tinha conhecimento, ele sabia o que fazia bem, fazia mal para a saúde, mas ele fumava, ele bebia, frequentava locais não tão próprios assim. Então, ele tinha o conhecimento, mas mesmo assim, ele seguiu esses vícios, né, durante a sua vida, e no seu desencarne, ele ficou quanto tempo? Acho que foram 8 anos, né? Ele ficou no umbral, e lá ele pôde ver como que tinham outras pessoas na mesma situação que ele, né? Tipo, eu vejo muito que o umbral é meio que a nossa consciência, né? Que a gente está vivendo nossos pensamentos, em que pensamentos, né, a gente está. Então, a gente pôde ver como ele sofreu nesse período do umbral, né, e os espíritos que estavam lá também estavam na mesma vibração, né, que ele, mas ele precisou se redimir mesmo, orar com o coração, para receber o auxílio necessário. Ele se lembrou, né, de orar, se lembrou da sua mãe, e foi onde ele recebeu o auxílio, né, o resgate para o plano espiritual. E lá ele pôde compreender, né, como é que funcionava o plano espiritual, entender todo o estudo da doutrina espírita, que ele não conhecia também, né, ver o quanto que ele podia ter feito melhor e não fez quando ele estava aqui reencarnado, quanto ele podia ter ajudado também outras pessoas, né, que ele tinha também um poder aquisitivo melhor na época, então quanto que ele poderia ter auxiliado mais, né, quando ele esteve aqui. E mesmo assim, também outras questões, né, que a gente vai vendo nos outros livros de continuação ali, Os Mensageiros, Missionários da Luz, que vai continuando ali toda a história do André Luiz, e ele vendo, né, presenciando os ensinamentos, fazendo os cursos lá no plano espiritual, muitas coisas que a gente pode fazer quando está aqui na Terra também, né? A gente pode aproveitar mais o conhecimento que a gente tem, as oportunidades que a gente tem de estar aqui na casa, fazendo um curso, né, se aprimorando. Então, ali também entra a lei da ação e reação, né, que comentei antes. E os espíritos, eles nos falam sobre os seus atos quando aqui na Terra e as consequências que tiveram após a morte, também porque não tinham esse conhecimento, né? Então, através dos outros espíritos que o Kardec pôde, né, se comunicar, ele pôde também entender mais ainda essa prova, né? Foi uma prova de que realmente existem, né, vida no plano espiritual. Também prova da pluralidade dos mundos. Então, a gente não tem só a Terra, a gente não tem só esse universo, a gente tem outros universos, outros planetas, né? Tem vida nesses outros planetas também.
A gente teve recentemente ali o Cidades Espirituais 2, né, que foi o livro aqui da casa. Então, também fala bastante sobre essa questão, né, da pluralidade dos mundos. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, adquirir essa obra que é tão boa, né, para a gente. Aí que eu coloquei menos materialismo, porque quando a gente entende, né, o espiritismo, quando a gente entende a vida futura, a gente passa a entender que não é só essa vida aqui, a gente não tem só esse mundinho nosso aqui, né? A gente dá muita importância, muitas vezes, para o ter. Então, eu trabalho, porque eu preciso ter, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso comprar uma casa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso ter um status, preciso ter uma roupa melhor, né? Preciso ir num restaurante chique, preciso postar nas minhas redes sociais. Não que não seja legal, né? A gente pode, sim, postar. Mas a gente tem que entender que não é só o ter, né? A gente precisa ser, que é o mais importante. Se a gente pode, que bom, né? Que bom que a gente pode aproveitar também, né? A gente está aqui na Terra, a gente também pode aproveitar, né, dos prazeres mundanos, mas com limites, né? Sabendo priorizar o que é mais importante. Então, e assim, essa questão do ter, isso também causa muita inveja, né? Egoísmo entre as pessoas. Então, às vezes, aquele que pouco tem, com inveja daquele que muito tem. Imagina se a gente não tem esse conhecimento, né? E se a gente acha que é só essa vida aqui. Então, poxa, eu não tenho todo o dinheiro que fulano tem. Ele consegue comprar casas, consegue comprar isso, comprar aquilo. Eu não consigo fazer isso. Então, eu me frustro com a minha vida, porque eu não sei da vida futura. Me frustro porque eu não alcancei isso, ou porque eu não estou conseguindo. Eu trabalho, mas mesmo assim não alcanço tudo aquilo que aquela pessoa tem, né? Então, com base nisso, a gente até entende por que a gente ainda tem tanto ódio, né, na Terra, tantas guerras, tanta inveja, né, tanto egoísmo na sociedade, porque ainda tem muita gente que precisa conhecer, né? Então, sem o conhecimento, seria tipo a única coisa que a gente saberia aqui, né? Seria a nossa maior preocupação, angariar lucros, né? Ter a todo custo, que é pior ainda, né? Então, às vezes eu passo por cima de alguém, puxo o tapete do outro, porque eu preciso ter, né? Mas eu não sei o que vai me acontecer lá para frente, né? Se eu não conheço a vida futura, se eu não sei do espiritismo, eu fico nesse achismo de que, eu conquistei, ok. Então, a qualquer custo, eu conquistei, mas tipo, eu não sei o que vai me gerar consequências lá para frente. Às vezes a gente quer se elevar acima dos outros, né? Mostrando posição no trabalho. Vícios também são alimentados, né? Então, quando eu ostento, né, tipo, eu posso, sei lá, viver tanto em festa que eu acabo me viciando no álcool, viciando em outras drogas também, né? E tudo isso vai comprometer também a nossa saúde, nosso perispírito. E para as próximas vidas, né, isso vai custar caro também, né, nossas próximas reencarnações. Então, tendo apenas isso, só os bens materiais, né, como foco, qualquer problema que a gente tiver vai nos abalar. Então, eu tive uma decepção, tive uma perda na minha família, perdi um ente querido, perdi meu emprego. Então, qualquer coisinha que acontecer vai me abalar profundamente. Às vezes eu vou cair no fundo de um poço, não consigo sair, porque eu não vejo futuro, não vejo nada além disso. Não, é só isso a vida, não tem nada além. Então, é mais fácil a gente cair numa depressão, né? Quantos suicídios que a gente vê, né, acontecendo, que é tão triste, mas às vezes é até falta de conhecimento, de buscar essa fé raciocinada, né? Que é quando a gente se instrui, quando a gente sabe o que tem para frente. E a gente não tem esperança, né, quando a gente não sabe. E trabalhar na vida presente para garantir a vida futura. Então, quando a gente sabe, né, que existe a vida futura, a gente tem que correr aqui para resgatar antes que a gente não consiga fazer isso nessa encarnação, né? Então, quando a gente tem certeza no futuro, também temos mais paciência. A gente tem mais paciência de esperar as coisas acontecerem, né? As coisas têm uma ordem natural de acontecer. Então, se eu sei que lá na frente isso vai me ajudar, eu tenho mais paciência de fazer as coisas da maneira certa, né, pela porta estreita, não é passando por cima das pessoas que a gente vai chegar lá.
Então, eu tenho a paciência de fazer certinho e deixar o tempo trazer as respostas que a gente precisa. E, às vezes, muitos nãos que a gente recebe na vida, eles vêm para o nosso aprendizado também. Tipo, e, às vezes, quantas coisas que não deram certo, e lá na frente, poxa, agora eu entendo porque que não deu certo. Que bom que não deu certo, porque aconteceu outra coisa muito melhor na minha vida. Se tivesse acontecido aquilo, eu não tinha experienciado isso. Né? Então, a gente também passa a entender se a gente tem essa paciência, se a gente tem esse conhecimento. E muitas coisas que, às vezes, nos abalavam, hoje parecem tão pequenas, né? Ou até que nos abalaram lá no passado, como eu falei, né, que são os nãos ali também. Hoje a gente para e pensa, mas eu superei isso. Nossa, consegui. Na época parecia que era tão pesado, que era tão difícil, mas hoje eu estou aqui e deu tudo certo. Né? Como tem, né? Eu acho que todo mundo deve passar por isso, de tipo, voltar para trás e, nossa, aconteceu aquilo e deu tudo certo, já consegui resolver. Né? A importância de fazer o bem também, que é isso que vai somar na nossa felicidade futura. Aí eu coloquei aqui, né, imagina se todos, ou a maioria, estivesse convencido dessa ideia. Né? Imagina se todo mundo realmente, né, conhecesse e aplicasse nas suas vidas. Tipo, talvez a gente já estaria bem mais próximo de um planeta de regeneração. Né? A gente hoje ainda é, né, um planeta de provas e expiações. Então a gente ainda precisa passar pelas provas, muitas vezes expiações, para que a gente compreenda, né, tudo isso. E como ainda é necessário, né, a gente vê tipo, as pessoas, às vezes, doentes, e às vezes a gente não consegue se colocar no lugar. Né, poxa, se fosse comigo, nem sei como é que eu ia agir com isso. Mas a pessoa que está passando por isso, ela já talvez buscou lá na frente alguma coisa que mostrou para ela, esclareceu, né, deu esse amparo que ela precisava para aceitar também, né, com resignação. Então, através do Espiritismo e da reencarnação, podemos entender e aceitar melhor as dores e sofrimentos que nos ocorrem durante a vida. Entender que são oportunidades de resgate. Então, por que uns nascem com menos, outros nascem com tanto? Por que eu nasci branca e tem aquela pessoa que nasceu de cor preta? É preta, né, que se fala. É que já mudaram tanto, né, que... Mas, enfim, né, por que uns nascem com saúde e outros doentes? Né? Deus seria tão injusto assim, se não existisse a reencarnação? Né? Deus não é onipotente, onipresente, não é bondoso, né, atencioso, paciente. Então, por que Ele dá essas provas? Né? Porque a reencarnação nos explica isso. Então, a gente entende que são oportunidades de resgate, né? São oportunidades de a gente voltar aqui para a Terra, resgatar débitos do passado que a gente teve. Então, é só através da reencarnação que a gente consegue explicar com lógica. Não tem como entender isso se não fosse a reencarnação, no meu modo de ver. Então, quando a gente perde algum ente querido, por exemplo, né? Quando a gente perdeu um pai, uma mãe, uma pessoa tão próxima a nós, é tão difícil, né, uma perda, às vezes mesmo quando a gente está aqui dentro da casa espírita, às vezes a gente não entende o porquê, ou se questiona, mas, ao mesmo tempo, a gente se sente mais confortável sabendo da vida futura. Né? É um pouco mais fácil da gente aceitar quando a gente tem o conhecimento. Né? Não, eu tenho certeza que eu vou me encontrar com essa pessoa numa vida futura, quando eu desencarnar. Então, para mim, fica mais fácil, me conforta mais saber que eu vou encontrar essas pessoas numa próxima vida ou no desencarne. Né? E se a gente não soubesse de tudo isso, como ia ser difícil, né? Nossa, eu nunca mais vou ver essa pessoa, ela partiu e, tão de repente, não consegui falar nada com ela. Mas aí a gente tem o conhecimento dos sonhos, né? A gente tem tantos outros conhecimentos que nos mostram isso também, né? Do Espiritismo. Inclusive as obras básicas também, né? Que estão aí para nos ajudar, nos instruir. E se a gente usar realmente, né, como um manual, né, a gente consegue viver melhor aqui na Terra também. A gente consegue ter uma vida um pouco mais leve, mas também de mais responsabilidade. E entender também que a gente não está aqui a passeio e muito menos sozinhos. Então, ninguém está aqui sozinho, né? Além das pessoas com quem a gente convive, a gente tem o nosso anjo guardião, com quem a gente pode contar. A gente tem toda uma equipe espiritual que nos auxilia. Então, eles estão nos auxiliando o tempo todo, eles estão
falando aqui para a gente, no nosso ouvido, né? Estão nos apoiando. Às vezes a gente nem se dá conta disso, mas a gente pode ter um sonho, a gente pode ter um reencontro. Muitas vezes a gente não lembra dos sonhos, mas aquilo fica, né, no nosso perispírito, e em algum momento a gente vai se lembrar disso, né? Ou a gente vai ter uma ideia, nossa, eu tive essa ideia. Muitas vezes são as ajudas que a gente tem da espiritualidade também, né? Então a gente tem que saber utilizar, mesmo que a gente tenha, né, a ajuda dos espíritos, quem faz, né, quem age somos nós. Então só depende da gente. Terminou. Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que tenha trazido um pouquinho mais de conhecimento, né? E a gente vai ter também esses conhecimentos, a codificação, a vida do Allan Kardec, nos próximos cursos que a gente tiver, os próximos capítulos, né? Aguardem. Então, vai ter um pouco mais detalhado também. Aqui a ideia mais era passar por que estudar o Espiritismo, e é necessário pincelar alguns pontos desses que a gente vai ter mais para frente, detalhado, né? Então, acho que era isso. Obrigada.